Ao vivo. Já está online? Já está ao vivo? Aqui já. Glória a Deus. Já estamos mais uma vez ao vivo. Vamos puxar um. Amém. Glória a Deus. Viva. Você que está do outro lado, seja bem-vindo a essa live. Seja bem-vindo a esse culto doméstico. Seja bem-vindo à casa de Deus. Seja bem-vindo a esse momento com Deus. Você que fica aí no sofá da sala, você que fica aí no seu quarto esperando chegar às 19 horas. Mais uma vez eu quero avisar que nós estamos todos os dias. Nós estamos todos os dias e daqui mais alguns dias nós vamos fazer um mês que nós estamos fazendo essas lives, levando para vocês a palavra de Deus. Dizer que eu tenho visto alguns relatos e alguns depoimentos de pessoas que gostam, né, e que já ficam de prontidão para às 19 horas estarem assistindo, né, essas lives. Até porque a gente não toma muito tempo, até porque não tem muita coisa para a gente fazer mesmo, né? Esse momento é novela, ou então você vai ficar em casa lendo um livro ou a palavra de Deus, ou uma live. Não custa nada você tirar esse momento para você ouvir um pouco de Deus. Sentar na frente do sofá com os amigos, os filhos. E eu nesse momento te peço para que vocês possam reunir o máximo de pessoas para assistir essa live, para a gente compartilhar um pouco aquilo que Deus tem deixado para nós, que é a sua mensagem, que é a sua palavra, porque ela é viva e eficaz para todos nós. E nessa noite eu não queria bater muito papo, queria para que a gente fosse logo para aquilo que é importante. Então você que já está do outro lado, você que já chegou aí no Facebook, no Insta, que vai assistir mais tarde pelo canal do Facebook, Deus abençoe vocês, que Deus possa grandemente derramar sua misericórdia na tua casa, na tua vida, que Deus venha nos dar paz, entendimento, sabedoria, e que Ele venha poderosamente abençoar tudo aqui nos teus projetos. Logo, logo nós vamos estar com a nossa vida de volta, nós vamos estar no nosso cotidiano, mas que Deus vai ser o centro das nossas atenções. Tudo que nós temos pregado, tudo que nós temos feito aqui durante esses 15 dias, 16 dias que nós já entramos, é para que Deus, né, possa se revelar a cada um de vocês. E Deus tem se revelado, tem se mostrado, tem explicado, tem tirado muita dúvida e tem, graças a Ele, tem feito grandes coisas, né? Tem quebrado muito paradigma, muito preconceito acerca da sua palavra. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante, que está na palavra de Deus, segundo o evangelista Marcos, onde ele relata uma passagem muito importante. E o título da nossa mensagem hoje é Fé e restauro, né? Fé e salvação. Então, você que já chegou, você que está aí, eu peço para vocês não saírem da frente dessa live. Fique até o final, é máximo 30 minutos. Se passaram mais do que isso, é 35 minutos no máximo que a gente tenta resumir para vocês. E que vocês possam agora sentar, sentir super bem. Fé e cura, exatamente. É fé e restauro, fé e cura, fé e vida, né? Vida essa que o Senhor tem reservado para nós, morada eterna. Amém? Vamos orar, vamos deixar de papo, de lero, vamos partir daquilo que é mais importante. Convido você do outro lado aí a curvar a tua cabeça e orarmos ao Pai nesse momento. Amém. Amado Deus e soberano Pai, o Senhor que é bom, o Senhor que é 3 vezes santo, que é Pai, que é Filho, que é Espírito. Nessa noite nós nos encontramos mais uma vez nessa sala, nessa casa, diante de famílias, diante de casas, diante de pessoas, para levar o Teu Evangelho, para compartilhar aquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, muito obrigado pelo sim, pelo não, obrigado pelo fôlego da vida, obrigado por esse dia, essa quarta-feira, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é Deus e o Senhor tem nos conduzido, meu Deus, a dias melhores. Nós estamos passando por um processo de aprendizagem, nós passamos por um processo onde nós chamamos de deserto. Nós estamos passando pelo processo chamado escola, onde cada dia, cada noite, cada momento nós aprendemos mais. E nós buscamos cada vez mais de Ti. E o Senhor tem mostrado a Tua face a nós. E é por isso que nós estamos aqui devido à Tua grande misericórdia. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Agora eu peço, me abençoa como servo, como sacerdote, como profeta. Abençoa minha casa, minha família. Abençoa cada família que está assistindo. Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoa, meu Deus, em nome do Teu Filho, cada ouvinte, cada pessoa, meu Deus, que se dispuseram
a essas noites compartilhar, meu Deus, essa live e assentar e receber de Ti a palavra, meu Deus. Que o Senhor possa adentrar em cada casa, em cada lar, que o Senhor possa curar pessoas hoje, que o Senhor possa tranquilizar, meu Deus, pessoas que estão nervosas, mas que o Senhor também venha fazer curas e maravilha, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que nós possamos, diante de Deus Pai, olhar para a Tua face e reconhecer a Tua grandeza. Fica conosco, abençoa aqueles que já chegaram, aqueles que ainda chegarão para esses momentos. Em nome de Jesus eu te apresento todos, e que o Senhor agora nos conforme, sentados, aptos a receber a Tua palavra. Muito obrigado. Glória a Deus, amém? Você que está aí no Face, que está aí no Insta, eu quero que a gente compartilhe uma mensagem que está no Evangelho de Marcos. Marcos, ele é o segundo Evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, você que está com sua Bíblia do lado aí, pode pegar ela bem no Novo Testamento, finalizou Mateus, né? Nós vamos logo ter em Marcos, no capítulo 2 de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Marcos, capítulo 2, versículo, nós vamos ler do 1 ao capítulo 5. Amém? Deixa você procurar um momentinho e dizer para vocês que hoje nós vamos fazer a terceira semana, continuação da terceira semana, já entrando para a quarta semana que nós vamos fazer um mês. E durante esses 30 dias que nós não estamos levando a mensagem para o nosso templo, nós não estamos fazendo a nossa casa um templo, né? Eu compartilhei no meu status algo muito interessante ontem, né? Onde tinha um quadrinho, uma historinha, e Satanás gozava do nosso Senhor, como ele faz, né? Sempre ele faz isso, porque ele é PhD em curtir e esquecer daquilo que é de Deus, né? Onde tinha uma imagem de Satanás, que ele curtia de Jesus, que ele conseguiu fechar todos os templos, né? Aí Jesus disse para ele: olha, você não conseguiu não, porque eu consegui abrir um templo em cada casa. Olha que coisa maravilhosa, né? Então isso assim é surreal, é verdade. Ele curtia da palavra de Deus, que ele conseguiu fechar os templos. Eu quero dizer que os templos, eles não estão fechados, os templos estão abertos. Inclusive o nosso, ele não está fechado, nós não estamos fazendo culto lá, né? Mas nós conseguimos abrir um templo em cada casa, em cada família. Inclusive você que está aí agora é templo do Espírito Santo, porque Deus está ministrando no teu coração e você é bem-aventurado, você é feliz. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa levar essa mensagem, né? Que você possa compartilhar no teu WhatsApp, no teu Face, no grupo onde você está. Seja feliz, compartilhe, porque a palavra de Deus é disseminada. Já acharam Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 5? Amém? Vamos fazer a leitura? Diz assim: e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e lhes pregavam a palavra. 3. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, fizeram um ato simbólico, né? Destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, lhes baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Amém. Que magnífica e bela passagem da Bíblia. Que coisa magnífica. Geralmente eu me identifico muito com essa passagem. Eu percebo aqui algo surreal na vida de qualquer pessoa. Talvez você já serve a Deus, talvez você já está com Deus, já é chamado filho, talvez você já serve a Deus há um longo tempo, ou um curto período de tempo, e às vezes a gente abre esse livro sagrado, a gente se imagina, né, como era Jesus. Como Jesus é um ser maravilhoso, né? Um ser poderoso. Jesus é Deus. Jesus sabe todas as coisas. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 2 que Jesus estava vindo de algumas cidades e ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava pregando a palavra de Deus.
Jesus estava disseminando o Evangelho, pregando o Evangelho. Jesus estava curando pessoas, Jesus estava libertando pessoas. Ou seja, Jesus não parava. Ainda que tivesse as circunstâncias da vida, mas ele não parava de pregar a palavra. Então Jesus chega a Cafarnaum, ele volta, ele retorna para Cafarnaum. E a palavra de Deus diz que uma multidão cercava, uma multidão cobria. Ou seja, ele estava pregando dentro de uma casa, num local onde a multidão era constante. E aquelas pessoas se maravilhavam da pregação de Jesus. As pessoas ficavam impactadas pela palavra, a pregação do Mestre. E naquele momento aquelas pessoas estavam assistindo a pregação de Jesus. E a Bíblia diz que era muita gente, que de certo ponto, algumas pessoas eram impedidas de chegar a Jesus. Não tinha condições de chegar até o Mestre porque a multidão cercava, ou seja, as portas e janelas estavam tomadas. E naquele momento Jesus começa a pregar. Jesus começa a falar algo que ele tinha vivido, que ele tinha presenciado naquelas cidades na qual ele estava passando. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a pregação de Jesus. E a Bíblia diz que de repente aparecem 4 pessoas. A Bíblia diz que aparecem 4 pessoas. Aquelas pessoas talvez estavam assistindo a pregação de Jesus. Talvez aquelas 4 pessoas viram a maravilha que Jesus estava pregando, sentiram o impacto da pregação de Jesus, sentiram o abalo sobrenatural de Jesus. E aquelas pessoas talvez se reuniram entre si, chamaram os 4 e disseram assim: olha, nós precisamos trazer fulano para que o Mestre cure ele. Nós precisamos buscar fulano para que o Mestre ele venha curar essa pessoa, porque talvez essa pessoa é uma pessoa que tenha muito dinheiro, talvez seja uma pessoa muito religiosa, talvez é uma pessoa dentro da casa de Deus, que já viveu muito a palavra de Deus, mas está enferma. Talvez essa pessoa precise de ouvir agora o Mestre curá-la. E essas pessoas que estavam nessa casa saíram ao encontro para buscar esse paralítico, né? Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu quero dizer para vocês amigos, para vocês familiares que estão assistindo também, porque a nossa família também nos apoia assistindo essas lives, compartilham, divulgam. Muito obrigado a vocês. Vocês não perdendo tempo, vocês são felizes, vocês estão sendo tocados, abençoados pelo poder de Deus. Eu quero dizer para vocês que dentro de nós, ou dentro da família, nós temos esse objetivo de levar o Evangelho de Cristo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, compartilhando essa mensagem, é para que alcancemos a nossa família. E para que você que está assistindo aí do outro lado, você possa também alcançar a tua família. Talvez você conhece a Deus, tenha vivido bons momentos, já teve momentos com Deus, e de alguma forma você está acometido de algo. Talvez você está passando por algo que você não saiba identificar ou curá-lo. Eu quero dizer nessa noite para vocês que Jesus é a cura, que Jesus tem a cura para tudo isso. E assim como essa pessoa foi acometida, aqui não cita qual é o problema dele, mas a Bíblia diz que ele era paralítico, ou seja, ele não poderia andar. Essa pessoa era acometida com uma enfermidade tão grande que privava ele de caminhar, de chegar até Jesus. E não tinha condições de chegar até o Mestre, ou seja, ele foi levado, né? Quando aqui fala de 4 pessoas, depois eu vou reler para vocês, fala de 4 pessoas, então quer dizer que pessoas pegaram ele por uma rede, né? Porque a gente sabe que, ou uma cama, que pegaram ele por uma cama, cada um lado de um leito, levaram ele até Jesus. E a Bíblia diz que chegando lá, até Jesus, as pessoas não tinham, essas pessoas que levaram esse paralítico, eles não tinham condições de chegar até o Mestre, porque a multidão era tão grande que era impossível passar, era impossível chegar até Jesus. E eu quero dizer para vocês que essas pessoas tiveram audácia de subir o telhado daquela casa. Amém? Mas pastor, mas pregador, por que subiram o telhado? Porque, meu irmão, foi o último local, foi a última estratégia que eles tiveram para que essa pessoa nessa noite tivesse e que pudesse ser curado por Jesus. Eles subiram ao telhado porque não tinha mais outro jeito. Talvez eles pensaram: nossa, eu não posso chegar ao Mestre, não tem condições de chegar até Jesus. Está tão grande a multidão, é muita gente, está tão difícil, está impossível chegar lá, mas nós vamos ter uma estratégia. Jesus sabia de tudo isso. É a palavra de Deus que Jesus estava pregando. Jesus estava pregando. Esses 4 ouviram a pregação e não deu outra. Foram buscar fulano. Mesmo na rede, mesmo numa cama, mesmo no leito, eles trouxeram o paralítico. E a Bíblia diz, tanto é que eles subiram o telhado. E quando Jesus estava pregando, Jesus estava no meio da pregação daquela multidão, ou seja, vem descendo por uma corda, ou sei lá porque ali, vem descendo alguém no leito, né?
E Jesus se maravilha com aquilo. Eu quero dizer nessa noite para vocês, irmãos, que nós, como pessoas, como seres humanos, há uma separação entre nós e o Criador. Eu sempre prego isso na igreja, eu sempre prego isso aqui nas lives, que entre Deus e a criatura existe um muro de separação muito grande chamado pecado. Ele é intransponível, ou seja, não pode passar. É o muro chamado pecado. Desde quando a humanidade surgiu, que lá no começo da humanidade, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a criatura ficou separada de Deus por esse muro chamado pecado. Ele é tão grande, e ele é tão intransponível que é impossível passar dele para outro. E às vezes a gente está nessa vida, nós estamos nessa vida, nós estamos nesse contexto de mundo, e a gente às vezes está separado por esse muro chamado pecado. Ele é tão grande que ele nos acomete a enfermidades. Ele é tão grande, ele é tão cruel, que ele nos acomete até a morte. Às vezes o pecado tem nos acometido à morte. A Bíblia fala que os nossos caminhos, que os nossos sonhos, projetos, eles são caminhos de morte. Por que isso, pastor? É porque nós estamos no pecado. Nós estamos nesse mundo, nós estamos mergulhados no pecado. Dentro de nós, algo que precisa restaurar. Algo de nós precisa ser restabelecido com Deus. E Jesus ele estava fazendo justamente isso. Restabelecendo a conexão entre a criatura e o Criador, que é Deus que está no céu. E nessa noite estava pregando a palavra, porque ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Então nós, eu, você, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter de fato um encontro, um tocar de Jesus, para que Jesus ele tire o nosso pecado, para que ele abomine o nosso pecado, para que nós de fato possamos estar limpos diante de Deus Pai. E aí aquele muro intransponível, que não podia passar mais, ele seja o quê? Retirado. E agora você ter acesso com o Pai, você ter um relacionamento, ter uma intimidade, você ter algo pessoal com Deus. E aí esse muro, a partir do momento que Jesus te toca, ele primeiro tira o teu pecado, depois ele vai te curar, te salvar, ele vai te encaminhar novamente para Deus. Então era isso que ele estava fazendo, ele estava pregando a palavra de Deus. E a partir daquele momento que aqueles ouvintes, aqueles 4, ouviram a pregação de Deus, eles pensaram: nossa, só tem um jeito de fulano ficar curado, só tem um jeito de fulano ser tocado hoje, é por esse homem, pelo Messias, porque o que esse homem fala, o que esse homem prega é algo surreal, é algo que vem de Deus, porque não pode, nem qualquer homem nessa face dessa terra está falando algo tão assim. Então vamos lá buscar fulano, porque nessa noite esse fulano vai ser curado. Olha a quantidade de fé, olha o tamanho da fé desses 4 homens, de ter a audácia de buscar alguém no leito, numa cama, subir um telhado e levar até o encontro com Jesus. Qual é o tamanho da tua fé? Como tem sido a tua fé? Qual é o tamanho da fé da tua fé? A Bíblia diz que nós temos que ter a fé no tamanho de um grão de mostarda. Se for. O grão de mostarda é o menor dos grãos, é o menor das sementes. Mas a Bíblia diz também que ele é das maiores árvores. Ele tem uns ramos belíssimos e são tão grandes. Ou seja, mas a sua semente é tão pequena, mas você, da sua fé, seja do tamanho dela, a tua fé move grandes coisas. Como é que está a tua fé hoje? Está abalada? Como é que está a tua fé? Ela foi tocada por tudo isso? A tua fé se esmoreceu. Você que é um homem de Deus, uma mãe de Deus, ou uma serva de Deus, você que está na casa de Deus, você que intercede a Deus, como é que está a tua fé? Será que você, durante essa quarentena ou esse isolamento social, você tem tocado o barco com a tua fé? Você tem proclamado a tua fé? Você tem levado essa fé aos corações? Você tem feito reuniões pelo menos uma vez no grupo do WhatsApp e mandado algo do coração, não copiado um texto da internet e jogado lá, não copiado um vídeo e colocado no teu canal, no teu grupo ou no teu WhatsApp, ou você tem falado para as pessoas, ou você tem gravado um vídeo falando do tamanho da tua fé. Será que você tem compartilhado na tua casa a tua fé? Esse é o papel do povo de Deus, esse é o papel meu, seu. Você que está do outro lado aí, que já foi resgatado, você que é chamado hoje filho de Deus, filha de Deus, dissemina a tua fé. Esse é o momento de nós disseminarmos a palavra de Deus, a fé.
essa fé que nos alcançou. E se nós estamos aqui hoje fazendo essa live, encorajando pessoas, falando para pessoas, é porque nós estamos levando a fé, essa fé verdadeira, até aquelas pessoas que estão precisando conhecer de fato Jesus, ser tocada, ser ministrada, ser restaurada, ser de alguma forma alcançada pelo poder de Deus. Porque nós, nessa terra, nós somos instrumentos de Deus para levar fé aos corações das pessoas a qual estão longe de Deus, estão separadas por esse muro chamado pecado. Então, eu entendo que eu e você, nós temos o papel de espalharmos, disseminarmos essa fé, até porque nós já conhecemos a palavra, nós conhecemos Jesus, nós já fomos libertos e hoje cabe a nós, cabe a mim e a você, nós disseminarmos essa fé e levar essa fé verdadeira para os corações, para as pessoas que precisam ser tocadas, porque talvez na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua rua, na tua vizinhança, há muitas pessoas que estão assim como esse homem, paralítico, estão presos dentro dos seus pecados, estão algemados, estão tragados, estão aprisionados pelas suas multidões e multidões de pecado. Talvez na tua casa mesmo tem pessoas que precisam ser tocadas por Deus nessa noite. O que você está fazendo com a sua fé? Será que vocês também estão abalados? Será que você como igreja, será que você como filho de Deus também está sendo atormentado por essas notícias que estão chegando na tua casa? Eu quero dizer essa noite para vocês que vocês precisam ter fé. Vocês precisam conhecer a fé de Jesus. E se vocês são chamados filhos hoje, ou se vocês ainda não são chamados filhos ainda há um muro de separação chamado pecado, eu te convido nessa noite a aceitar Jesus, a largar o mundo e correr para Jesus. Olhe para o teu lado, olhe para o teu contexto, olhe para onde você está inserido, a quantidade de pessoas que estão acometidas pelo pecado, que precisam ser libertas do pecado, que precisam de fato conhecer a palavra. Então Deus talvez te chamou para essa live hoje, para que você possa ser tocado, e para que você hoje esteja ouvindo a palavra. Isso é a palavra de Deus que eu estou falando para vocês, para que vocês de fato olhem dentro de você, e olhem o muro de separação que está. Pastor, é tão grande, é tão grande, é imensurável, que a gente não consegue passar por lá, se não for através de Jesus. Mas se nessa noite, hoje mesmo, você se debruçar e dizer não para o mundo e sim para o Filho de Deus, e aceitar Ele no teu coração como Senhor e Salvador, que esse é o intuito da palavra, como eu estava pregando, para que tu tenha conhecimento e leve o Evangelho, leve a palavra, porque você é assim como aquelas pessoas, como aqueles 4 homens que ouviram a mensagem de Jesus e levaram para aquele homem, trouxeram aquele homem até o mestre, para que aquela pessoa, aquele paralítico, estivesse o quê? Liberto do seu pecado. E não deu outra, amém, glória a Deus, naquele momento que aquele homem desceu pelo telhado, que ele chegou até Jesus, o mestre parou. Vamos fazer a leitura de novo. Eu quero ler o versículo 2 para vocês, para a gente voltar aqui, para ver como foi impactante. Diz assim no versículo 2: imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para receber, nem mesmo diante da porta havia lugar, a porta, e lhes pregava a palavra. Versículo 2: Jesus ele não estava fazendo algo pessoal, ele estava fazendo algo sobrenatural. Jesus naquele momento estava falando das maravilhas, das pregações. Jesus tinha acabado de sair de algumas cidades, onde Jesus tinha libertado pessoas que estavam aprisionadas por legiões de demônios. Jesus tinha acabado de sair de uma cidade, onde ele expulsou dentro de um homem legiões de demônios que viviam, um homem que vivia no cemitério, um homem que vivia aprisionado pelos demônios, pelas entidades imundas, pelas hostes de Satanás. Jesus também tinha curado leprosos. Jesus também tinha passado do outro lado para ser tocado por pessoas, para abrir os olhos de pessoas que eram cegas. E quando ele chega naquele momento em que o Farnaum, que ele volta, a multidão o cerca. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele estava pregando a palavra. Ele estava disseminando a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, você que está do outro lado, pregue a palavra. Pregue a palavra, assim como diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Aproveite você se atalaia na tua casa. Na tua casa, na tua família, assim como na minha, irmão. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas pelo pecado e que precisam conhecer a palavra para ser liberto. Só tem um modo de você levar a palavra de Deus, é você pregando. Você que já foi chamado, você que é filho de Deus hoje, é o teu objetivo de disseminar a fé.
Romanos 10, 9 diz que primeiro nós temos que crer no coração para depois nós proclamarmos para o mundo. Ou seja, antes de você aceitar Jesus com a tua boca, tu falar, tu tem que crer no teu coração que Jesus é o Senhor, que Ele tem poder para resgatar, para libertar, para curar, para tirar a multidão de pecados que há em nós. E isso gera dentro de nós a fé. E depois com a boca a gente vai proclamar. Primeiro nós temos que ter fé. Não é você intimidando teu pai, tua mãe, teu filho. Não é você crucificando. Não é você julgando. Não é você acusando porque ele não segue a tua religião. Não é porque ele vai para a igreja com você. Não é porque ele não se debruça diante do Deus que você serve, que você vai condená-lo, que você vai crucificá-lo. Até porque nós, irmãos, não estamos nesse mundo para condenar nem julgar ninguém, porque esse mundo já está julgado e condenado. Nós temos que pregar para libertar as pessoas. Jesus disse, Ele mesmo diz, eu vim a esse mundo não para condená-lo. Jesus mesmo falou. Por que não veio para condenar? Porque o mundo já está condenado. O mundo já é condenado. Ele veio para o mundo para que todos, eu e você que está assistindo do outro lado, fosse liberto. Porque todo aquele que não aceitou Jesus ainda, eu sinto muito de dizer, meu irmão, que está preso nos seus delitos, ele está condenado nos seus delitos. Ele disse que a vida dele, se não aceitar Jesus, não reconhecer o Filho de Deus, ele infelizmente não herdará o reino dos céus. Ele vai herdar uma outra vida, mas sem Jesus, infelizmente, o sofrimento eterno. Então todos nós precisamos abrir os nossos olhos, e só através da palavra. Então pregue a palavra. Eu estou dando hoje para você uma palavra missionária. Eu prego muito em missões. Eu quero dizer para você que você é um missionário da tua casa. Você pai, você mãe, você filho que conhece, pregue para teu pai, pregue para tua mãe, pregue para tua família. Não deixe de pregar o Evangelho. Você olha agora para o lado de você, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para a tua frente, para trás, olha para a tua rua. Quantas pessoas estão presas nos seus pecados, nos seus delitos, precisando ser curadas? E você, essa pessoa que está ouvindo hoje, que vai levar o Evangelho, é você. Se Deus te colocou aí hoje, e você já está 25 minutos assistindo essa live, é para que Deus está dizendo para você, assistir para você hoje. Meu filho, vai lá, parte para a tua família. Não espere o amanhã e agora pregue. Prega a tempo e é fora de tempo. Esse é o papel que Ele deixou para nós. E no versículo 3 diz assim: e vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. As pessoas ouviram a pregação, só tem um jeito de ouvir a palavra. Os 4 levaram a mensagem para aquele homem. Disseram assim: hoje você terá cura. Hoje Deus vai te tocar. Hoje você será liberto disso que está te aprisionando, esse pecado. E aí levaram ele, não deu outro, subiram o telhado, estegaram. E aí desceram aquele homem no meio da pregação de Jesus. Versículo 4. E eles, não podendo aproximar-se por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, lhe baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Estou falando para vocês, é pura realidade. Não é uma história de um livro qualquer, é a história do livro de Deus, da palavra, do verbo de Deus. Versículo 5, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse para aquele homem, a fé daqueles 4 curou aquela pessoa que não tinha nenhuma condição de chegar até Jesus. A fé daqueles 4 é a mesma fé que você precisa ter. Você que está do outro lado dessa live aí, do Face, do Insta, daqui a pouco vai estar assistindo pelo canal do YouTube 365 Dias com Cristo. Vocês precisam levar a palavra de Deus. Essas pessoas que vocês estão vendo do teu lado, até mesmo você que está aí, precisa conhecer o verbo, a palavra de Deus. Precisa ser liberto por Jesus, porque há uma multidão de pecados e só Cristo pode tirar. Só Cristo pode tirar para depois você ter um encontro com Ele, mas para você ter um relacionamento com Ele, Ele precisa retirar. Ele não vai espiar os teus pecados, não. Ele vai retirar. A Bíblia diz que Ele vai pegar todos os teus pecados. Se colocasse hoje no telão, são milhões e milhões e milhões de pecados. Seria tanto pecado que era impossível ser apagado. Não tem isso, mas só tem um jeito, o sangue do Cordeiro. E Ele vai pegar, Ele vai jogar no mar do esquecimento para que os teus pecados não te acusem mais. Olha que coisa magnífica e maravilhosa. Esse é o nosso Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, a qual vocês, para que nós precisamos de fato conhecer esse Jesus, termos um relacionamento aberto com Ele. Como é que está a tua fé? Será que a tua fé está abalada? Ela está mais ou menos? Não, nós precisamos de fé. Ao longo desses dias, nós estamos sendo confrontados por pessoas.
Por que vocês estão felizes? Por que vocês não curvem a cabeça de vocês e chorem? Por que vocês não ficam abalados? Por que vocês não vão para sua casa, ficar trancados dentro das suas casas? Nós não podemos ficar calados diante de uma realidade. Nós não poderemos, não possamos, não temos condições de ficar calados diante de tudo isso, porque o que gera tudo isso, o que está disseminado dentro do contexto hoje, são boatos, são comentários que chegam para acabar mais com a população. Meu irmão, o vírus está matando infelizmente muita gente, mas infelizmente tem muitos pais que estão tirando suas vidas, famílias, pessoas que estão se perdendo, pessoas que não têm mais esperança nenhuma. E a palavra de Deus é a solução nesses momentos. Pessoas que quando a gente chega e diz, vocês precisam de fato acordar para a realidade, tirar essa venda dos olhos de vocês, porque vocês estão comendo daquilo que vocês plantaram. O que o mundo está agora ceifando de vocês, tudo aquilo que vocês estão dentro deles. Pessoas não conseguem entender porque que o Evangelho nos traz alegria, porque que o Evangelho, a palavra de Deus, nos emotiva a pregar para vocês, a sair das nossas casas, tirar o nosso tempo e pregar o Evangelho. Que o Evangelho hoje, através dessas lives, está chegando em milhares de corações, em vida de pessoas que estão dentro das suas casas acometidas, estão tristes, estão passando por momentos difíceis, porque muitas notícias negativas. E eu quero trazer para vocês nessa noite, e como eu sempre estou pregando, que não é tudo isso que estão dizendo. Eu quero dizer para vocês que tem sim jeito, e o jeito que tem é conhecer Jesus, ter um relacionamento pessoal com Ele, é se libertar de tudo isso. As pessoas, infelizmente, que não se libertaram ainda, que estão nos seus delitos, nos seus pecados, infelizmente não têm condições, estão como aquele aleijado, aquele paralítico, estão acamados, estão aprisionados com a mente, com a visão cerrada, precisando ser liberta pelo Evangelho de Jesus, a qual eu estou pregando para vocês nessa noite, o Evangelho que salva, que restaura. Vocês que estão indo na casa de vocês hoje, jamais quase a fazer um mês, não é fácil, mas eu estou alegre e feliz todos os dias aqui com a minha esposa pregando o Evangelho, ainda que o nosso templo esteja lá, fechado, não podendo cultuar, mas nós estamos aqui levando para a tua casa, a tua família o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que te liberta, que tira essa visão, que tira a escuridão, que você se liberta de todo esse pecado e conhece a Cristo de fato, e aí Ele vai te mostrar uma outra visão. Ah, meu irmão, como é maravilhoso. Basta ter fé. Tenha fé do que eu estou pregando para vocês nessa noite. Não deixe passar despercebida essa mensagem. Não deixe entrar pelo ouvido e sair por outro, mas deixe ela entrar no teu coração e você assimilar tudo isso e guardar na tábua do teu coração. Guarde na tábua do teu coração essa mensagem e viva ela de fato e tenha fé, porque eu estou pregando para vocês, não é conto de fada não, meu irmão, é realidade. Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás e parece que está sendo hoje contemporâneo para os nossos dias atuais. Por que eu não fico triste? Por que eu não fico cabisbaixo? Por que eu não vou atrás de fofoca? Por que eu não vou atrás das mídias sociais? É porque eu tenho um Deus que de fato vivifica todo dia dentro de mim a sua palavra, o seu Evangelho, para que eu possa estar te motivando, levando o Evangelho, essas lives todos os dias para a tua casa, para que tu possa abrir os teus olhos espirituais, tirar essa venda que te cega, que é o chamado pecado, e tu tenha uma outra visão. Ah, meu irmão, não ter outra, é uma outra vida. Ainda que estejamos aqui dentro desse contexto de mundo, mas você hoje, amanhã, logo, agora se você se debruçar esses Deus e aceitar Ele na tua vida, tudo isso vai acabar. Você vai passar de teu coração tenebroso, de tudo que o mundo está fazendo, para ter um coração alegre, para pregar na tua casa e motivar a tua família primeiramente, talvez a cidade de São Luís, o estado do Maranhão, o Brasil, quem sabe, mundo afora. É o que o Evangelho faz, te liberta do cativeiro. Como é que você está sendo hoje, a tua fé? Como é que está a tua fé? Está abalada? Não deixe ela te abalar, porque talvez você já é um servo de Deus. Você precisa ouvir mais Deus e parar de ouvir a televisão, as coisas que estão lá fora. Te anime, te alegre. Versículo 5 diz que Jesus ficou feliz com eles. Jesus ficou alegre, feliz demais. E o que foi que Jesus disse para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, assim como aquele paralítico, talvez muitos de nós, ou muitos da tua casa que talvez tu conheças, estão igual aquele paralítico, impossibilitados de abrir os olhos espirituais, desfrutar e reconhecer o que nós estamos passando é um momento de escola, para que nós possamos aprender mais. E naquele momento a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele perdoou os pecados daquele homem que acometia aquele homem de muitas enfermidades. Aquele homem estava tão cheio de enfermidades,
Estava tão cheio de pecado que era o motivo para ele estar daquele jeito paralítico. E quando Jesus, que é Deus, olhou aquele homem, assim como ele está olhando para você agora nessa noite, nessa live, ele olha com um olhar de misericórdia e diz: perdoados estão os teus pecados, agora levanta-te e anda, e não peques mais. Nessa vez nós precisamos conhecer de fato Jesus e não pecar mais. Nós vamos pecar nessa vida, vamos continuar pecando, mas o pecado não vai ser mais prazer. Você não vai ter mais prazer em pecar. O pecado pode até chegar na tua vida, assim como chega na minha, mas ele é uma questão de acidente. Você não vai mais pecar por prazer. Ele vai ser um deslize na tua vida. É isso que é o sentido da pregação e da vida. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aceite esse Deus na tua vida. Não espere mais. Tira essa venda espiritual, esse pecado. Não bata mais nesse muro intransponível. Hoje, rasga o teu coração e entregue para Cristo. Deixa Ele te fazer um outro ser. Agora, filho. Fé que cura, a fé que cura, a fé de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite. Se você já é um servo de Deus, pregue a palavra, evangelize, olhe para a tua casa, olhe para a tua direita, para a esquerda. As pessoas que estão do teu lado talvez precisam tirar essa venda chamada pecado para ser liberto. Talvez estão acometidos, estão doentes no pecado e precisam de fato conhecer o nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu quero orar por mim e todos vocês agora. Amado Deus e soberano Pai, bendito Tu és entre nós. Graça nós te damos, porque Tu és Deus, Tu és amor, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Sabe de todas as coisas. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor está todos os dias com a Tua destra fiel sobre as nossas casas. Não tem faltado o ar que respiramos. Não tem faltado a Tua graça, a Tua misericórdia, não tem faltado o pão. E o Senhor todos os dias tem cuidado de todos. Muito obrigado, Pai, por me fazer instrumentos nas Tuas mãos, para que o Evangelho possa chegar cada vez mais em vidas, em casa, em famílias, e que o Senhor possa alcançar a minha casa, a minha família, que o Senhor possa me usar para alcançar esse bairro, essa cidade, ou até mesmo os confins da terra, meu Deus. Faz o Teu reino avançar e que nós possamos todos os dias olhar para o céu, levantar a mão e nos curvarmos diante de Ti e dizer assim: Senhor, muito obrigado por me libertar, por me fazer instrumento Teu hoje. Oxalá, louvado seja o Teu santo nome. Deus, muito obrigado, abençoa cada casa, cada vida, e que amanhã vocês possam disponibilizar esse momento às 19 horas para assistir essa live e receber de Deus na tua vida, na tua casa, tudo aquilo que Deus tem para falar. Deus ainda tem muita coisa para falar. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Não esqueçam de compartilhar esses momentos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom.